Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui para mais uma leitura comentada do livro Autoestima e seus 6 pilares. Hoje nós vamos concluir o capítulo 16, Autoestima e Psicoterapia. Então, nós estamos na parte 3, né? Nós fizemos aí o capítulo em 3 partes, porque ele é extenso, assim como a maioria dos capítulos, né, são extensos. Então, devido aí à importância do conteúdo, eu preferi não fazer resumos mais. Então, de um tempo para cá, eu venho colocando os capítulos aí na íntegra para vocês, certo? Então, por isso que eles estão sendo divididos aí em 3 partes. Então, hoje a gente vai concluir o capítulo 16. Então, para você que não me conhece, meu nome é Lidiane Migliorini, eu sou mentora de inteligência emocional e de autoestima, eu sou terapeuta e eu também sou uma estudiosa da obra de Nathaniel Branden e sou facilitadora da sua metodologia. Então, se você quer se aprofundar nesse estudo e quer participar do nosso grupo de estudos, eu convido você a clicar no link aí abaixo do nosso grupo de estudos, certo? Fazendo parte lá da nossa pequena comunidade, você vai ter acesso a mim, vai ter acesso aos outros integrantes, vai poder tirar as suas dúvidas, e você também vai receber o PDF do livro totalmente gratuito, para você poder fazer as suas leituras, certo? Porque as editoras brasileiras não estão mais publicando Autoestima e seus 6 pilares, então hoje em dia ele só está sendo vendido na estante virtual, em segunda mão, com um precinho mais salgado, ou pela Amazon, pela ferramenta Kindle, porém em inglês. Então, se você domina o inglês, você poderá lê-lo, né? Ou então a ferramenta faz a tradução aí para a língua portuguesa, caso você não domine o inglês. Então, de todo jeito, você vai ter como, né, fazer o acompanhamento da sua leitura, ou simplesmente vai até o nosso grupo, participa, e você vai ser muito bem-vindo, certo? Peço também para que você curta esse vídeo aí, nos ajude a manter, né, o nosso trabalho relevante para os mecanismos de buscas aí do Google, e também compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que vá se interessar por este conteúdo, certo? Então, nós estamos fazendo esse trabalho, começou com um desafio semanal, aí depois passou para mensal, porque a vida acontece, como eu sempre digo aqui, e eu não consegui dar aquela sequência que eu gostaria, mas isso foi muito bom, porque ao longo desse tempo, as pessoas puderam ler com mais calma, puderam refletir mais sobre a obra, puderam tirar as suas dúvidas. E olha, se você está chegando aqui hoje e não começou a ler, não se preocupe pelo fato de nós estarmos já no capítulo 16. Você pode ler o livro desde o começo, no teu ritmo, no teu tempo, porque essa leitura ela vai continuar sempre e eu vou estar voltando para os capítulos iniciais daqui a um tempinho, quando a gente concluir a leitura, para tirar dúvida, para aprofundar alguns tópicos, né, que não foram aprofundados. Então, não se preocupe se você não estiver junto com o grupo, porque, na verdade, cada um está no seu momento, alguns voltam, alguns estão comigo, alguns pararam, enfim, o importante é estarmos conectados aí com essa egrégora e, especialmente, não tirarmos aí o foco de construirmos a verdadeira autoestima, porque Nathaniel Branden foi o precursor e ele é considerado o papa em se tratando dos estudos da autoestima no mundo. Depois dele vieram outras pessoas que estudaram, porém muitos deles adotam a obra do Nathaniel Branden como referência. E até hoje, confesso, eu não encontrei ninguém assim que trouxesse de uma forma tão profunda, tão ampla e tão única como Nathaniel Branden. Então, é por isso que eu sou uma apaixonada pela obra dele, que eu fui uma buscadora voraz aí pela construção da minha autoestima desde os meus 20 anos de idade. Infelizmente, só fui encontrar Nathaniel Branden em 2015, um ano depois praticamente da morte dele. Ele morreu em 2014, aos 84 anos, fez muitos workshops pelo mundo, mas infelizmente, né, eu só tive contato com a obra dele após a morte dele, mas ainda assim, foi a partir dali que eu realmente consegui entender os princípios, como que ela se processa, e a partir dali eu consegui
a ter práticas conscientes de como construir a minha própria autoestima. E eu posso te dizer, eu sou outra pessoa hoje, certo? Os princípios que estão no livro do Nathaniel Branden complementam e ampliam o que muitos mestres espirituais também já trouxeram enquanto conhecimento. E muitos outros mestres também aí, do campo da psicologia, né, dos estudos, né, das pesquisas em psicologia. Então, é uma obra obrigatória para quem está em busca de melhorar a sua própria autoestima, para quem está em busca de conhecer, de ter o conhecimento para facilitar o processo da construção da autoestima de outras pessoas. Então, nós estamos hoje no capítulo, especialmente, falando da psicoterapia, né, da aplicação da autoestima como eixo orientador da prática terapêutica, né? Nós estamos concluindo isso. E eu aproveito para convidar você, que é profissional da área, psicólogo, terapeuta, pedagogo, psicopedagogo, que quer adotar, né, a autoestima como eixo orientador da sua prática clínica, da sua prática terapêutica, eu estou com o curso Autoestima e Prática Clínica. Você vai encontrar no link aí abaixo também. Você vai poder fazer já uma introdução a esse estudo de uma maneira, assim, bem profunda. E você já vai sair do curso aprendendo tanto a como aplicar na tua própria vida, quanto facilitar esse processo para os seus clientes, tá? Tanto os pilares internos quanto os pilares externos e também ferramentas para você poder usar, né, na sua prática. Então, tá aí os convites todos, né, os avisos todos, e sem mais delongas, vamos começar a leitura de hoje e concluir o capítulo 16. Vamos ver aqui. Opa, já lá atrás. Espera aí, gente. Então, nós estamos aqui. Capítulo 16, Autoestima e Psicoterapia, parte 3. Então, continuando, né, a leitura, nós paramos aqui. Habilidades necessárias ao terapeuta orientado para a autoestima. Existem habilidades básicas que todo psicoterapeuta necessita para realizar o seu trabalho de forma eficaz. Habilidades de relacionamento humano, tais como criar um vínculo, criar uma atmosfera de segurança e aceitação, e transmitir uma perspectiva de esperança e otimismo. Existem também as habilidades que o terapeuta necessita para lidar com problemas específicos, tais como dificuldades sexuais, desordens obsessivo-compulsivas ou problemas profissionais. Se o terapeuta considera a construção da autoestima como central ao seu trabalho, há questões específicas que precisam ser consideradas. Elas podem ser resumidas na forma de perguntas. Com que meios me disponho a ajudar meu cliente a viver de forma mais consciente? Como ensinarei a autoaceitação? Como facilitarei um nível mais alto de responsabilidade pessoal? Como encorajarei um nível mais alto de autoafirmação? Como contribuirei para que o cliente opere num nível mais alto de intencionalidade? Como inspirarei maior integridade na vida diária? O que farei para alimentar a autonomia? Como poderei contribuir para o entusiasmo do paciente pela vida? Como poderei despertar potenciais positivos bloqueados? Como poderei ajudar meu cliente a lidar com conflitos e desafios de modo a ampliar sua área de conforto, competência e profissionalismo? Como ajudar meu cliente na sua libertação de medos irracionais? Como ajudar meu cliente na libertação de sofrimentos duradouros causados por antigas feridas e traumas, talvez originários da infância? Como ajudar meu cliente a reconhecer, aceitar e integrar aspectos negados e renegados do céu? Da mesma forma, o cliente que quiser avaliar sua própria terapia poderá utilizar os padrões implícitos nessas questões para examinar uma abordagem terapêutica ou progresso pessoal que é feito através dessa abordagem. Assim, estou a viver mais conscientemente? Estou aprendendo a me aceitar mais?
Essa forma de o terapeuta lidar comigo contribui para a minha experiência de autonomia e fortalecimento? E assim por diante. Bom, então aqui, Nathaniel Branden nos dá algumas diretrizes de como a gente deve pensar a autoestima como o eixo orientador da nossa prática terapêutica. Então, essas perguntas nos ajudam a refletir sobre como nós vamos ser facilitadores disso. Então, todas aquelas perguntas são formas aí da gente refletir. Nós estamos facilitando tudo isso para o nosso cliente? Né? Vamos voltar aqui a algumas, né, dessas questões. Eu estou inspirando esse cliente a ter maior integridade na vida diária? E se eu estou, de que forma estou fazendo isso? Né? O que eu faço para alimentar a autonomia desta pessoa? Como eu poderei contribuir para o entusiasmo pela vida, né, desta pessoa? Como eu poderei despertar potenciais positivos bloqueados? Né? Então, nós que já estamos no capítulo 16 e nós já passamos por todos os pilares, né, e se você ainda não passou, não tem problema, você vai ter tempo para passar e você vai entender o que eu estou dizendo. Nós sabemos que viver conscientemente é o primeiro e grande pilar, né, de que nós temos que nos dispor aí para levar os nossos clientes na maioria desses lugares. Né? Nós temos também a integridade pessoal, né, que é a, a sintonia, né, dos valores da pessoa com o que ela faz na vida, né? Aquilo que ela acredita internamente, aquilo que move a vida dela, isso está norteando a vida dela. Então, se eu sei disso, se eu sei que os valores desta pessoa, né, alimentam a integridade dela, de que forma eu vou trazer isso para o processo terapêutico? Então, acho que, em primeiro lugar, a gente deve trazer consciência para quais são esses valores. E, depois disso, fazer aí algumas perguntas para esse cliente, né? De que forma você pode introduzir mais desses seus valores na sua vida? Eu acho que é um primeiro passo, e é um passo extremamente básico para a gente incrementar essa sensação de autorrespeito e de autoeficiência, né, da pessoa que nos procura com essa queixa. E também você, né que quer melhorar a sua autoestima, comece incrementando o seu senso de integridade pessoal, né? Uma dessas formas é você fazer esse exercício de consciência em relação aos seus valores, né? Aquilo que é mais caro para você, aquilo que quando você não segue, você se machuca. Bom, esse é um outro assunto, vamos dar sequência aqui. Medo, sofrimento e aperfeiçoamento dos pontos negativos. Os medos irracionais quase sempre têm um efeito negativo sobre o nosso autoconceito. Inversamente, a eliminação dos medos irracionais provoca o aumento da autoestima. Essa é uma das tarefas básicas da terapia. Sofrimentos incuráveis do passado, pela sensação de debilitação que em geral provocam e as defesas que as pessoas tipicamente desenvolvem contra eles, representam mais outra barreira na busca de uma autoestima mais forte. Quando conseguimos reduzir ou eliminar a dor de feridas psicológicas, a autoestima tende a aumentar. Ao trabalhar com as questões enumeradas nos itens anteriores, constantemente nos movemos para trás e para frente entre o que chamo de aspectos positivos, por exemplo, aprender a viver conscientemente, e os negativos, por exemplo, eliminar os medos irracionais. Eles se entrelaçam em todos os pontos. É válido separá-los conceitualmente para propósitos de discussão e análise, mas, na verdade, eles não operam em isolado. Então, aqui o Nathaniel Branden está falando como que normalmente funciona, né, um processo terapêutico. Ele tende, né, ele deu exemplo aqui, a eliminar os medos irracionais, a curar as feridas do passado, e à medida em que esses medos são eliminados, nós temos aí um incremento de autoestima dessa pessoa, né?
Então, uma coisa acaba levando a outra, certo? Ele está falando aqui que quando nós tratamos dos pontos positivos, que são os pilares da autoestima, estava falando aqui dos valores, né? Viver conscientemente, viver a integridade pessoal. Esses são os eixos positivos, digamos assim, né? São os aspectos positivos do processo terapêutico. E os negativos, ele chama, são esses aspectos do passado, ou essas feridas do passado, esses medos. Então, que esses dois processos, eles ocorrem concomitantemente no processo terapêutico, mas que aqui ele está dizendo separadamente, né, só para nos situar conceitualmente, certo? Quando eliminamos os negativos, limpamos o caminho para a emergência dos positivos. E quando cultivamos os positivos, os negativos em geral enfraquecem ou desaparecem. Nos últimos anos, foram realizadas significativas inovações na psicofarmacologia, com implicações para a melhora de certos traços negativos, em especial entre os gravemente perturbados, com problemas cuja origem é atribuída a desequilíbrios químicos. Muitas pessoas estão capacitadas para funcionar no mundo o que não conseguiam antes. Mas esse campo é repleto de controvérsias. Os que se opõem aos clamores dos entusiastas afirmam que eles são quase sempre muito exagerados e não têm apoio das revisões de pesquisa, e que os perigosos efeitos colaterais de alguns desses agentes psicofarmacológicos são negados ou minimizados. Já tratei de clientes com ansiedade, depressão ou reações obsessivo-compulsivas antes e depois de serem conduzidas ou eliminadas, entre parênteses, ou mascaradas, por agentes químicos. Mas o que sempre me espantou é que seus problemas fundamentais de autoestima, entre parênteses, e estrutura de personalidade, fecha parênteses, permaneciam, não importando se sentissem melhor ou pior. No entanto, um dos benefícios terapêuticos de sua medicação, além do alívio do sofrimento, é que ela, às vezes, tornou-os mais aptos a participar da psicoterapia. Então, falando de forma bem direta, ele está dizendo aqui que antidepressivo não melhora a autoestima de ninguém, né? Ele está dizendo que os remédios, eles ajudam o paciente, a pessoa, né, o cliente, a estarem mais presentes na terapia, ou mais presentes, né, na tua vida diária, porém, ele nunca observou mudanças, né, na estrutura da personalidade dessa pessoa, ou na sua própria autoestima, tá? Então, ele está trazendo a questão da farmacologia, né, usada nos tratamentos, né, psicológicos. Ele está trazendo a perspectiva dele em relação a isso, né? Então, o remédio, né, a medicação ajuda até certo ponto, ajuda essa pessoa a funcionar, ajuda essa pessoa a ir até a terapia, ajuda essa pessoa a ir ao trabalho dela, né? De repente, a suprir uma carência aí fisiológica mesmo, tá? Mas o trabalho com a autoestima, ele não ocorre através dessa forma. Então, não adianta. Remédio não faz ninguém ter autoestima, tá, gente? Só ajuda se você tiver com depressão, se você estiver passando por uma crise, por exemplo, isso vai ajudar você a atravessar, né, aquela fase. Então, aquele trabalho de construção da autoestima, que cabe especialmente, né, à pessoa que quer, né, desenvolvê-la, a autoestima, ela não pode, ela não tem como alguém desenvolver por você. O seu terapeuta, ele não vai fazer isso por você. Ele vai te dar direcionamento, ele vai te dar ferramentas, ele vai conduzir o seu processo terapêutico para isso, porém, quem desenvolve é a pessoa. Então, dependendo de como a pessoa tiver, a farmacologia pode ajudar, né? Mas ela não faz esse trabalho. O lado ruim é que outras vezes facilitou sua fuga diante de problemas reais, soluções exigiam deles mais do que tomar algumas pílulas.
A metodologia continua evoluindo e iremos descobrir novas maneiras de atingir novos objetivos com a terapia, nossos objetivos com a terapia. Nesse capítulo, meu principal foco de interesse é a questão de quais precisam ser nossos objetivos. Quis transmitir alguns princípios norteadores básicos para uma abordagem centrada na autoestima. Então, só complementando, né, o que ele disse aqui, que ele está trazendo aqui uma crítica, né, em relação ao uso da medicação, né, que muitas vezes a medicação ela facilita a fuga de problemas que a pessoa precisa enfrentar. E todo mundo sabe, né, a gente já viu que o primeiro pilar da autoestima é viver conscientemente, né, e isso implica em encarar os nossos problemas de frente. Não há construção da autoestima na fuga dos nossos problemas, na fuga da nossa dor, na fuga dos nossos conflitos, na fuga das nossas questões, né? Então ele está dizendo que a medicação, às vezes, ela é utilizada como fuga, né, como muleta, e o que impede realmente o indivíduo de construir esse caminho, né? Então, foi esse o recado, né, que ele quis dar aqui. Vamos dar sequência. Terapia do futuro. À medida que a consciência da importância da autoestima se espalha por nossa cultura, a primeira conclusão é que mais clientes perguntem a seus psicoterapeutas: como posso desenvolver a autoestima? Haverá um aumento incessante na demanda de uma tecnologia voltada em específico para essa questão. Mas primeiro é preciso que haja um entendimento do que é exatamente a autoestima e do que depende o seu aparecimento saudável. Por exemplo, há uma abordagem da autoestima que pensa sobretudo em termos de assistir o cliente no crescimento de sua eficiência prática, ou seja, adquirir novas habilidades. Esse é um aspecto importante da terapia da autoestima, é claro, mas é apenas um deles. Se o cliente leva uma vida desonesta e hipócrita, novas habilidades não preencherão o vazio em seu senso de valor. Esse complemento. Ou, se o cliente internalizou a voz supercrítica da mãe ou do pai, representada pelo self-mãe e pelo self-pai, um sentimento de inadequação básica ou de desvalorização pode coexistir com um alto nível de realização. Ou, se o cliente pensa em competência e valor só em termos de conhecimentos e habilidades específicos, mas não nos processos mentais subjacentes que os possibilitam, uma profunda sensação de ineficácia pode coexistir com as habilidades adquiridas, sejam elas quantas forem. Em relação a esse último ponto, quando dizemos que a autoeficiência é confiar na própria competência para lidar com os desafios básicos da vida, estamos ancorando esse componente da autoestima não nos conhecimentos e nas habilidades específicas, mas na habilidade que a pessoa tem de pensar, tomar decisões e perseverar diante das dificuldades, que se referem a processos e não a conteúdos. Bom, então aqui ele também está trazendo, né, uma crítica em relação a algumas abordagens aí referentes ao aumento, à construção da autoestima das pessoas, com base na construção da autoeficiência, mas com o caminho da construção da competência da pessoa. Então, isso aí provavelmente são práticas, né, terapêuticas ou mesmo processos de coaching, né, que a gente já viu muito, que estão focadas em ajudar o indivíduo a desenvolver habilidades, a melhorar o seu senso de competência e eficiência. Isso pode melhorar a autoestima dessa pessoa, mas isso não leva esta pessoa, o que ele quis dizer aqui, a sentir o autorrespeito, que é uma das duas grandes bases da autoestima, né? Que é o autorrespeito e a autoeficiência. Então, mesmo que o indivíduo seja extremamente competente, mesmo que ele desenvolva uma incrível habilidade, mas se ele for hipócrita, ele quis dizer ali, se ele não olha para ele com verdade, se ele não se entende em níveis profundos, ou se ele não aceita o lado negativo, ou a sua
fragilidade, a sua vulnerabilidade, né, falando aí da autoaceitação, de nada vai adiantar essa competência, de nada vai adiantar essa eficiência. Então, é isso que ele quer dizer, que embora estas outras práticas possam contribuir, elas efetivamente não são o caminho para a construção da verdadeira autoestima, da autoestima saudável, né? Esse capítulo é mais curto, ele já está terminando, essa parte, aliás. Uma terapia de autoestima eficiente tem de estar focalizada no processo, porém é mais que isso. Tem que ver com ser suficientemente abrangente para abordar não só a questão da competência, mas também a do valor, autorrespeito, confiança de que se é merecedor de amor, sucesso e felicidade. Então, só complementando aqui o que eu havia dito antes. Outra tradição é que a autoestima são elogios refletidos das pessoas significativas para o sujeito. Então, logicamente, o terapeuta diria ao cliente: você tem de aprender como se tornar querido pelas outras pessoas. Na realidade, contudo, poucos terapeutas fariam uma afirmação dessas. Nem diriam: através da terapia, você aprenderá a manipular as pessoas com tanta maestria que a grande maioria não terá outra escolha além de gostar de você. Aí você terá autoestima. Então, ele aqui está dizendo de outra tradição, né, que diz que a autoestima são os elogios refletidos, né, das pessoas significativas para o sujeito. Portanto, se a pessoa acredita de fato que a autoestima é um presente que se recebe, por que não dizê-lo? Desconfio que a resposta seria: não importa quão teoricamente orientado para o outro se seja, em algum lugar existe um conhecimento implícito de que a aprovação que cada um de nós necessita vem de dentro. Na infância, dependemos dos outros para satisfazer a maior parte de nossas necessidades, mas nenhuma criança pode ter o nível de independência possível a um adulto. À medida que amadurecemos, vamos nos tornando nossas próprias fontes de apoio em várias áreas, inclusive a autoestima. Se nos desenvolvemos apropriadamente, transferimos a fonte de aprovação do mundo para nós mesmos. Mudamos do exterior para o interior. Mas se não entendemos a natureza e as raízes da autoestima adulta e pensamos em termos de elogios refletidos, estaremos em séria desvantagem quando tivermos de transformar a teoria em uma prática eficiente. Alguns psicoterapeutas pensam em autoestima exclusivamente como autoaceitação e consideram-na um direito inato, sendo desnecessário qualquer esforço posterior por parte do indivíduo. Essa abordagem transmite uma visão muito limitada do que é e exige a autoestima. Por mais importante que seja a autoaceitação, o cliente continuará se perguntando por que não satisfaz a fome de algo mais. Por maior que seja o anseio do cliente, ele não tem a menor ideia de como satisfazê-lo, nem de como segui-lo. Por essas razões, recomendo que a autoestima, perdão, recomendo que a pessoa em busca de assistência profissional para aumentar sua autoestima, o que em si já é uma façanha eminentemente admirável e valorosa, marque para isso uma entrevista com um possível terapeuta e lhe faça as seguintes perguntas: o que você entende por autoestima? Do que você acha que a autoestima saudável depende? O que faremos juntos para que eu obtenha um efeito positivo em minha autoestima? Por que você pensa dessa maneira? Todo profissional consciencioso respeitará essas perguntas. Bom, então a gente já está quase terminando aqui. Então vocês perceberam, né, que ele fez aqui um grande prólogo, né, em relação às tendências que ele discorda em relação ao caminho, né, que algumas linhas da psicoterapia e da terapia seguem com o intuito de melhorar a autoestima, né, dos indivíduos. Então, ele faz uma crítica aí, né, acirrada a pessoas que acreditam que a autoestima é isso, né, é provocar elogios das pessoas que nos são caras, né, que isso a gente aprendeu lá na infância, quando a gente era dependente da aprovação, né, dos adultos, e que na vida adulta muitas pessoas ainda
carregam esse padrão consigo, mas que vão ter grandes desapontamentos aí durante a vida, porque a gente vai ver que isso nunca acontece. Né? Então, a pessoa que vive para receber elogio das outras pessoas está fadada a diminuir o teu autorrespeito e, consequentemente, o seu senso de valor próprio, diminuir esse pilar tão importante, né, para a construção da autoestima. Então, especialmente hoje em dia, né, em redes sociais, que as pessoas buscam muito essa validação através dos likes, etc. Isso é muito presente hoje. Nathaniel Branden não viveu, né, a tempo de assistir tudo isso, mas ele fatalmente, eu creio que se ele estivesse vivo, ele estaria hoje reescrevendo todas essas maravilhas que ele escreveu, né, que ele trouxe para a gente, e trazendo como tópico, né, a importância de hoje a gente desenvolver, né, a nossa autoestima, porque a tentação de fazer as coisas para buscar validação, para buscar elogios, é muito grande, especialmente entre os jovens, né? Entre os adultos também. Entre os adultos isso é muito comum. Eu tenho visto pessoas muito preocupadas, né, em muito mais sobre o que postar, o que está postando, do que realmente viver, né? Tem uma cena que sempre me choca, que é as pessoas que vão para um show ficarem filmando o show enquanto o show está acontecendo, né? Então, para mim isso mostra assim não sei, uma mudança muito grande no comportamento das pessoas, né? Elas estão dando muito mais importância a filmar e a postar que ela está ali vivendo aquele momento, do que de fato estar diante daquela banda, diante daquele, né, daquele show, daquele músico, e desfrutar aquilo com total presença. Enfim, a necessidade de nós sabermos o caminho correto da construção da nossa autoestima, especialmente se nós somos profissionais, né, dessa área e temos esse interesse, essa afinidade por esse tema, ou nós somos procurados por pessoas que querem desenvolver isso, é de suma importância que a gente saiba exatamente como isso se dá, para que nós sejamos instrumentos eficientes aí, né, da construção da autoestima das pessoas. Então, o Nathaniel Branden, nesse capítulo, eu esperava até que ele fosse mais amplo, que ele explicasse mais, que ele desse mais exemplos. Ele diz ali que ele não quis se estender demais, né, em relação a alguns tópicos, mas que ele quis trazer algumas diretrizes, né, para os profissionais e para as pessoas que estão em busca de desenvolver a sua autoestima. Então, eu convido todo mundo a reler o capítulo 16, especialmente as perguntas, né, as perguntas norteadoras, para você refletir de que forma que você tem, né, conduzido esse caminho aí em relação às pessoas que você atende, ou você que está aqui em busca, né, desse conhecimento, em busca dessa mudança interna, o que você pode também fazer para você ir para o caminho certo, para você construir de fato, né, a autoestima verdadeira, a autoestima saudável, certo? Gente, peço desculpas aí, eu estou bem fanhosa hoje, né, estou com a minha rinite atacada, espero que não tenha atrapalhado a experiência de vocês. Então, esse foi o capítulo de... Tá? No nosso próximo encontro será o capítulo 17, autoestima e cultura. Então, hoje foi um pouco mais curto mesmo, porque era o complemento, né, da transmissão passada. Eu não poderia fazer junto com outro, senão ficaria extremamente extenso o vídeo. Então, aqui é o complemento do capítulo 16, certo? Então, mais uma vez, nós estamos aqui lendo este livro lindo, maravilhoso, Autoestima e seus 6 pilares, de Nathaniel Branden. Se você gostou desse vídeo, peço para você curtir, peço para que você
compartilha aí com as pessoas que você acredita, né, que vão se beneficiar desse conhecimento rico, primoroso, né, que precisa ser espalhado, que precisa ser continuado, né, um legado. Nathaniel Branden deixou aí um grande legado para nós. Ele passou a vida dele debruçado sobre esse tema, então é algo que a gente não vai deixar, né, que fique estacionado aí na nossa estante, né? Um conhecimento tão valioso como esse precisa ser estudado, a gente precisa meditar sobre isso, a gente precisa aplicar, porque realmente isso aqui transforma, tá? Pela minha experiência pessoal, eu posso dizer que foi uma grande virada de chave. Esses pilares, né, mudaram completamente a minha compreensão acerca de como construir a minha própria autoestima. Então, eu passei por um longo período estudando, aplicando, vendo na minha própria pele, né, as mudanças internas que eu tive ao longo desses anos, né. É lógico que tem a vida também, tem os aprendizados da vida, mas tendo como esse conhecimento de fundo, digamos assim, nos bastidores, né, da minha consciência, assistindo a tudo que eu estava atravessando, eu posso dizer, eu atravessei as experiências da vida com um olhar diferente, com uma forma de me relacionar comigo mesma de uma maneira produtiva e que só incrementava a minha autoestima cada vez mais, né? A minha meu senso, né, de autoeficiência, o meu autorrespeito, né, meu sentimento de valor próprio, tudo isso melhorou muito. Então, na minha prática como pessoa e na minha prática como profissional, porque eu também adoto esse conhecimento, os 6 pilares da autoestima, no meu trabalho com os meus clientes. E eu também pude presenciar em loco, né, a melhora da autoestima das pessoas que eu atendi. Então, eu estou aqui simplesmente porque eu vi tudo isso sendo aplicado e isso sendo realmente, isso dando realmente resultados reais, tanto para mim quanto para as pessoas. Então, mais uma vez, eu faço convite para você, se você é interessado, né, a entrar lá no nosso grupo de estudos, você vai receber o seu PDF, certo? E para você que quer aprofundar esses pilares da sua prática clínica, eu também estou com o curso Autoestima na Prática Clínica. Você pode clicar ali no link, você vai ter todas as informações. Se você tiver alguma dúvida, é só me acessar diretamente aí nos meus canais, nas minhas redes sociais, ou mesmo no meu WhatsApp, que vai estar por aí também. Sou sempre eu que respondo. Então, é isso, gente. Creio que eu já falei tudo. Hoje é mais curto, embora não tão curto assim, né? Mas agora nós vamos adentrar o capítulo 17. E aí, só vamos ver aqui, capítulo 17. Depois de autoestima e cultura, que eu não sei se vão ser em três etapas, como eu fiz com os outros. Na sequência, nós teremos a conclusão, certo? Depois nós teremos alguns apêndices. Nós estamos quase concluindo, gente. Será que a gente conclui esse ano ainda? Quem sabe? Vamos ver. Então, mais uma vez, gente, muito obrigada por você estar aqui comigo, você que vai assistir depois aí o replay do vídeo. Desculpe mais uma vez pela minha rinite de hoje, mas estamos aí firmes e fortes com a autoestima e seus 6 pilares. Muito obrigada mais uma vez, um beijo grande e nos vemos no nosso próximo encontro. Até!